Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá? Dia 30, né? Praticamente ali encerrando o mês. Dia de hoje, né, pessoal? Um dia bem pequeno, é um dia de cerca de 800 pontos, né? 830 pontos, né? Toda a amplitude do dia. É um dia que não dá para você se martirizar, né? Por não ter conseguido, por exemplo, fazer boa pontuação. Nem todos os dias, né? O mercado tem um range tão pequeno. E quando, né, ele apresenta esse tipo de dia, é importante você ter em mente, né, assim como a gente coloca, né, em mente essa possibilidade, né, de quando o mercado, por exemplo, tem um dia amplo, o dia seguinte geralmente não é um dia tão amplo, né, acontece menos de ter 2 dias bem amplos, né, igual aconteceu aqui, ó, né, você analisando o gráfico, né, você vê que normalmente isso só em fase de impulso, né, que você tem 2 dias muito amplos assim. Então, quando você tem também um dia muito pequeno, você liga o start, a possibilidade, né, de que o rompimento dessa movimentação pode trazer algum tipo de continuidade. Se a gente pensar naquela ideia, né, de correção TBTL, o mercado poderia vir aqui ainda, né, fazer uma nova mínima, tá nessa outside, para depois, né, ter uma perna 2 de alta, né? Pensando na possibilidade, né, de uma potencial TBTL, seria a ideia de 10 barras, né, duas pernas, tá? Então, o mercado ainda voltaria, né, para algum tipo de teste desse topo duplo, tá? Barra pequena, né, pode ser seguida, né, de algum tipo de tendência. Para isso, a gente precisa de algum tipo de rompimento, né, para que valide, né, essa movimentação e para quem saiba, né, o mercado consiga alguma movimentação mais direcional. Nos 60 minutos, pessoal, agora, ao invés da gente ter, né, certas razões para a gente pensar, né, numa continuidade para essa movimentação de alta, agora as coisas mudaram um pouco, né? Conforme as barras vão se apresentando, a gente vai pensando em mais possibilidades. Falamos aqui sobre essa possibilidade de gap de média, né? Nossas duas primeiras barras. Aqui teve uma entrada de H1, depois aqui uma entrada de H2, que também não teve sucesso. Aqui teve perda de mínima. Então aqui foi uma entrada de H3 e o mercado não retomou essa movimentação, né? A favor, né, dos comprados, nem mesmo a partir da H3. Isso deixa, né, os vendidos um pouco mais confiantes. E isso pode levar os vendidos a conseguir, né, algum tipo de rompimento de baixa, algum tipo de movimentação maior de baixa. Aqui tem um fundo duplo, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Aqui a gente tinha frisado essa região de gap aqui como uma possibilidade, né, de alvo aos vendidos. Ela continua, né, já que o mercado não alcançou. E, né, claro, aqui um outro fundo duplo, né, nessa outside. Então, aqui, né, são potenciais pontos de pausa, né, tanto aqui quanto aqui, né, e poster posteriormente a isso, né, ainda tem esse outro gap aberto aqui, que é um gap pré-rompimento. Gap pré-rompimento, né, pessoal, a gente entende essas regiões, né, como a possibilidade, né, de uma zona, né, de defesa dos comprados novamente. Então a gente fica de olho, né, nesse tipo de região. Dentro da ideia de smart money, né, são algumas regiões, né, para os amigos que estão estudando, né, esse tipo de leitura, né, são regiões, né, que normalmente o mercado pode voltar a ter um devido interesse, né, de um dos lados. A gente vê aqui a possibilidade, né, de uma movimentação mais ampla aqui de três puxadas. A gente já vê que o mercado já também vem quebrando, né, a própria possibilidade de LTA. E aí, né, conforme o mercado vai fazendo isso, o mercado pode iniciar uma fase mais lateral, mas também, né, uma fase maior de reversão. Então, contando movimentações, né, pós gap de média, ou se a gente conta inclusive antes do gap de média, né, aqui conta de maneira direta, né, sem usar o gap de média, a gente teria aqui uma entrada de H1 que falhou, uma entrada de H2, né, que falhou, uma entrada de H3, uma entrada de H4, ou seja, já teve muitas tentativas para os comprados retomar essa movimentação, eles não conseguiram. Então, agora os vendidos podem ver isso daqui como uma certa oportunidade. As médias ainda estão relativamente planas, né? Mas tem espaço, né, para o mercado esticar essa movimentação. Então, aqui seria um potencial alvo mais perto, né? Um potencial fundo duplo, mas provavelmente, né? Os vendidos vendo que essa movimentação não tem retomada, né, por comprados, esse fundo duplo que ele pode não ser tão eficaz, né? Eles podem visualizar essa movimentação um pouco mais baixa, tá? Então, a depender dos alvos dos vendidos, né, essa movimentação pode se estender um pouco mais, tá? Então, tem esse outro gap aqui, né, que é um gap que está a pouco mais, né, de 1.000 pontos. E a gente está falando que a gente teve um dia pequeno, então a gente pode ter um rompimento. E se a gente tiver um rompimento de baixa, né, pessoal, isso aqui seria, né, um ponto de pivô, ó, o primeiro alvo, exatamente ali na região, né, do fundo duplo. O segundo alvo, né, praticamente ali fechando o gap, cerca de 1.000 pontos. E aí, né, como a gente teve um dia pequeno, geralmente quando a gente tem uma certa lateralidade, quando a gente pensa em rompimentos,
é exatamente quando, né, o mercado pode apresentar alguns movimentos mais amplos, né, onde você teria a possibilidade de um terceiro alvo. E o terceiro alvo tem confluência com proximidade ali com o fundo duplo majoritário, né, que seria o fundo duplo macro dessa movimentação, tá? Então, isso daqui pode se tornar uma grande lateralidade, né? Essa movimentação pode se tornar uma lateralidade mais ampla, mas a princípio, pelo menos até agora, por tentativas, né, de correção, os vendidos têm uma certa vantagem. E aí a gente vai, né, tentando filtrar, né, a leitura aqui, né, através de mais tempos gráficos, né? Aqui teve a 200, né, que a gente falou que muitas vezes segura o preço. Com certeza que isso daqui foi, né, significativo, né, para que esse rompimento aqui não tivesse, inclusive conseguido a sua perna 2, né, da sua falha de wedge lá, que a gente visualiza um pouco mais fácil ali nos 5 minutos. Né? Isso aqui eram algumas marcações aqui, mas o mercado já abre, né, cumprindo, né, algumas possibilidades de alvos, né, acima. Aqui em intraday, né, pessoal, você vê uma movimentação de três puxadas. Três puxadas nem sempre elas vão ser aquelas wedges perfeitas, né, que você vai visualizar a movimentação, onde ela vai fazer certinho a movimentação, né, exatamente dessa maneira. O Brooks ele fala bastante sobre isso, né? Se você for ficar esperando a perfeição, provavelmente você não vai operar. Mas se você encontra um padrão, né, que ele se parece, mais vezes ele acaba tendo a resposta, né, normal a esse padrão, né? E aqui você tem ó, a movimentação de uma, de duas e uma terceira puxada, três novas máximas, né, somente. Se você ligar, não vai ficar algo muito interessante, mas era o que havia, né, para o dia de hoje. Então, o dia de hoje acabou sendo ali uma grande lateralidade apenas. Deixa eu apagar essa marcação aqui. Então, a gente pode visualizar isso daqui como uma grande lateralidade. Isso aqui seria o pivô, né? No caso de rompimento, para você usar como a última projeção. A princípio, você pode usar essa daqui que está mais perto ou essa daqui menor. Mas como a gente vem de uma lateralidade, se ele confirma um rompimento, é melhor trabalhar esse mais amplo aqui. Né? O primeiro alvo dele seria um alvo, né, de grande probabilidade, ou seja, de boa probabilidade. Você pensar, né, em toda essa projeção aqui, ó, tá? A princípio, seria, né, um primeiro alvo, né, a ser buscado. Você teria ali cerca de 770 pontos. O segundo alvo vai ficar bem naquele fundo duplo que a gente olhou lá nos 60 minutos, tá? Se a gente tira o zoom aqui, ó, a gente visualiza ali as possibilidades, né? Então, que você teria essa possibilidade aqui com esse grande alvo. O segundo aqui fecha aquela movimentação daquele gap, né, lá do próprio 60 minutos, né? E depois o terceiro alvo fica bem próximo aqui, ó, dessa movimentação, né, de fundo duplo majoritário, tá? Então, a princípio seria essas possibilidades de alvo aqui, né, para deixar marcado. O preço, né, já trabalharia, né, no caso de um rompimento, o preço já trabalharia a favor de todas as médias, né? Então, se a gente tem um modo rompimento e está a favor da 200, esse modo ele pode andar um pouco mais. Outro ponto, né, quando a 200 e a 20 estão próximas, né, elas estão no estado comprimido, é geralmente quando esse tipo de rompimento, né, pode gerar um dia de tendência desde a abertura. Então, um dia pequeno pode gerar um dia de boa tendência. Infelizmente, né, amanhã eu não vou conseguir operar, né, na sexta sim, mas amanhã não, né? O horário que eu vou estar retornando ali já vai estar praticamente fora de abrir operação, né? 4, 5 horas da tarde ali já não é meu perfil de estar operando nesses horários. Então é um dia que eu prefiro, né, me abster ali, não ficar tentando achar a operação pelo celular, tentar fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. A não ser que seja alguma coisa muito clara. Aí talvez, né, um tradezinho ali pelo celular, rumo a algumas possibilidades de projeção de alvo, né? Aí seja algo a se fazer, mas no geral não é o que eu fico fazendo, tá? É, então aqui, né, ainda dentro da leitura do 15 minutos, né, pessoal, aqui a gente havia visualizado como tendência no dia anterior, né? Aqui, ó, tínhamos, né, uma tendência, tinha mais de 20 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, 2 HM no primeiro teste, né, aqui da média móvel de 20, não teve, né, boa movimentação. Aqui, ó, quando o preço violou essa máxima aqui, foi exatamente ali quando o mercado deu, né, a H1, ó, você vê uma, duas, três, quatro barras, né, então quando passou essa máxima aqui da 60 minutos, né, quando passou essa máxima aqui foi a H1, né, lá do gap de média dos 60 minutos, também não teve grande desempenho, né, ele vinha contra uma tendência. Então fica sofrível, né, as coisas, né? Afinal de contas, ele precisa reverter essa tendência. Para reverter a tendência, né, pessoal, primeiro, né, dentro de uma movimentação de reversão comum, né, que é a que a mais se repete, geralmente a gente tem algum tipo de gap de média, algum tipo de teste da mínima da tendência, para depois o mercado, né, apresentar uma movimentação mais favorável, no caso, né, a um dos lados. A barra 15 aqui, ó, foi a primeira barra completa aqui acima, tá? Então, teve um gap de média de apenas uma barra, ainda assim ele ainda fez duas, né, três pernas de baixa, né? Aqui você vê uma potencial edge, né?
Deixa eu ligar isso aqui como marcação, mas no 5 acho que convém, né, deixar marcado ali no 5. Ó. Opa, Luciano, a gente tem um fechamento aqui numa potencial edge. Legal. Dessa vez, se a gente tiver um gap de baixo, né, e uma boa barra e tiver continuidade, a gente pode isolar, inclusive, já pensando no rompimento desse fundo aqui. Por quê? Porque a gente tem essas duas médias próximas e, né, a gente teve um dia mais estreito. Então, a gente pode, se tiver um ciclo legal, aqui já tem uma barra, já tem duas barras. Se o mercado vem com mais uma, duas barras, isso aqui pode apresentar rompimento e ter uma ampla continuidade. Então, é um dia. Apesar da memória, né, às vezes a memória muscular nossa deixar as coisas assim, né, mais com receio, né, de um certo rompimento de continuidade. Às vezes a gente insiste num rompimento, insiste, não, eu insisti um pouco, né, em movimentações de alta, né, até mesmo que o mercado pagasse, ó, esse segundo alvo hoje aqui, ó, ele não pagou, né, por cerca de 40 pontos. Né, ele não pagou, né, o segundo alvo. E aí, às vezes, no dia seguinte, você fica com essa memória, mas tente, né? Tente manter a ideia, né, de que dias de lateralidade tendem a gerar dias de tendência, né, porque isso é o que mais se repete. O mercado ele precisa dessas duas fases. Entenda isso aqui como uma grande acumulação ou uma grande distribuição. Se tem uma wedge, tem um ponto de inflexão, né, pessoal? Opa, Luciano. Então, aqui, né, se o mercado tiver, né, algum tipo de movimentação de alta, né? Aqui a gente pode ter perna um, perna 2, tá? E pode pagar a projeção, né, desse pivô aqui, que é o pivô do ponto de inflexão. Primeiro e segundo alvo, né, ficaria basicamente aqui, né? Se a gente analisar aqui de olho, né, razoavelmente aqui. Né? Depois, terceiro alvo, né, para essa movimentação, tá? Então, para movimentação de alta, reflexo, né, da wedge, né, o fechamento da movimentação em uma movimentação clara de três puxadas, região de POC, MM200, 75% das vezes, Luciano, o mercado abriria fazendo pelo menos uma TBTL. 10 barras, né? 10 barras, duas pernas, né? Movimentos são razoavelmente dentro disso, né? Não sejam, não adianta a gente ser radical. Se não renova o ponto de inflexão, o mercado continua descendo, tá? Então ele pode romper isso daqui posteriormente. Isso aqui seria uma wedge com fundo duplo, né? Poderia ter retomado ainda, tá? Mas para ter melhor desempenho de movimentação favorável aos comprados, primeiro, né? Pelo menos uma nova máxima. Aí seria descer menos, subir mais, tá? Dentro daquela lógica, né, daquela mnemônica que a gente faz. Então, aqui eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas, 75% das vezes o mercado vai reagir. 25% das vezes, quando ele reage isso aqui tem que ser rápido, tá, pessoal? Então, essas falhas, né, de wedge, geralmente elas são rápidas, porque mais vezes você encontra comprador aqui, mais vezes você vê vendido realizando lucro aqui. Só que a gente acabou de avaliar lá nos 60 minutos, já teve retomada de H1, H2, H3, H4, ou, né, se a gente pensar só no gap de média H1, H2, H3, e não teve retomada. Então, se os compradores não estão fortes o suficiente, os vendidos podem, né, demonstrar essa força. Então, se tiver um rompimento aqui, né, seria uma movimentação interessante. Aqui no M5, né, a gente vê, né, o dia de hoje aqui, pessoal, com esse gap, né, de baixo. Aqui eu esperei a ideia de continuidade, né, não quis entrar tão baixo. Por que que eu não quis entrar tão baixo, né, pessoal? Porque o mercado já abriu pagando, né, praticamente todos os alvos. Ó. Então, ó, daquele pivô, né, daquele último pivô mais próximo dessa movimentação, ou mesmo se você pega esse pivô aqui, ó, também mais próximo dessa movimentação, ele pagou tudo já com a barra 1. Né? Ele já pagou o primeiro alvo, já pagou o terceiro alvo, já pagou o terceiro alvo. Então, como ele já pagou tudo na primeira barra, né, e eu acabei não vendendo, né, que eu estava chegando ainda, eu acabei não participando disso daqui. E aí depois a gente começou a analisar a frequência das barras. Né? A gente teve uma barra de baixa, duas de alta, uma de baixa, uma inside, né, aqui. E essa inside teve o seu rompimento, né, para cima, ou seja, ela teve um rompimento favorável aos compradores. E a gente ficou com uma série de barras de alta maior, né, do que a série de barras de baixa, a não ser a barra 1. E uma barra sozinha, ela precisa de continuidade. Né? Para a gente chamar de impulso, a gente precisa de pelo menos duas barras. E aí, né, aqui, né, o mercado retoma aquela movimentação da H1 e faz um pequeno microcanal. O que eu acabei fazendo? Né? Eu acabei fazendo uma venda aqui, né, pensando na nova mínima, da falha de wedge, tá? Meu primeiro trade do dia foi uma venda, vendendo alto, né, nessa movimentação aqui, ó. Tá? Então tentei fazer uma venda aqui, né, na região de 61,8. Até chegou a pagar alguns pontos, né, mas a gente tinha notícia aqui, a notícia não chegou a abalar tanto o mercado, né, a gente tinha notícia aqui para as 9h30, que era um resultado trimestral. E aí eu acabei encerrando esse trade, né, antes da notícia, para não ficar, né, ali às vezes exposto, né, e ele também não chegou a pagar minha parcial, né, minha parcial estava aqui razoavelmente, né, na nova mínima, né, para ver se o mercado ia continuar.
falhou, né, pessoal, em fazer nova mínima. Opa, fez um fundo mais alto. Depois ele fez um topo mais alto. Aqui a gente começa a desconfiar. A estrutura fica mais clara na hora que ele retoma essa máxima. Quando ele faz isso aqui, ó, né, eu tenho máxima, tenho mínima, tenho máxima. A partir daqui, a ideia era descer menos para subir mais. Por quê? Porque você tem a primeira estrutura do dia, não ligada ao dia anterior. E claro, difícil de subir, porque lá no 15 minutos o mercado está lá fazendo, né, o teste também de móvel de 20. E aí aqui eu acabei fazendo uma compra, né, próximo dessa região aqui, ó, de troca de polaridade. Né, se essa região foi rompida, né, você vê barra, você vê gap aberto, né, aqui com barras, né, você vê isso aqui vindo no micro canal. Quando o mercado volta, né, eu acabei fazendo uma compra aqui próximo da região de troca de polaridade, visando uma parcial aqui e visando esse segundo alvo. Quando deu aqui eu fiz uma parcial, né, e aqui quando teve gatilho de venda eu acabei encerrando, né, para não ficar contra essa movimentação e também porque não teve continuidade, a gente ainda tinha uma região de POC aqui que segurou pra caramba o preço. Né, então não fazia sentido ficar brigando com isso daqui. E isso daqui, né, basicamente, lembram da nossa aula sobre o outside bar? Isso daqui basicamente para a gente é uma outside, né? Ela se parece com uma outside, ela tem um micro topo duplo exato, né? E aí isso daqui poderia, né, levar a uma continuidade um pouco maior. E trouxe até a POC, né, do 15 minutos. Na POC do 15 minutos essa movimentação voltou, né, a subir. Em dias de lateralidade, né, a gente respeita bem essas regiões, porque entendam essas regiões de POC, né, pessoal? Dentro daquela, se você volta, né, e faz um estudo ali dentro do volume profile, você vai entender a ideia de POC, né, como point of control, que essas regiões foram pontos de controle. Então, se teve interesse comprador aqui, né, de volume, para deixar essa região, né, pode haver uma segunda vez, né? Então, por isso, né, em lateralidades a gente respeita tanto essas movimentações. Em tendência, né, isso daqui, assim como nível de suporte e resistência, tende a ser rompido, né? Mas dentro da característica correta da leitura, né, o mercado tende, ó, a segurar o preço, né, nessas regiões, tá? E aí ele ficou fazendo um ping-pong durante o dia dentro dessas duas regiões, tá? Mantendo, né, claro, um controle dentro dessa lateralidade. Tá, então aqui nos 5 minutos, né, a gente vê o mercado vindo, né, testar essa região, mas, e aí aqui dentro da estrutura majoritária do dia, né, pessoal, essa é a mínima mais baixa. Para que realmente os vendidos, né, tivessem tomado o controle dessa movimentação, deixa eu só tirar essa linha aqui, e tirar essa outra linha aqui, que isso aqui era a nossa primeira possibilidade, né, de, de entender, né, alguma direção para o preço, tá? Mas aqui a gente já vê, né, que tudo se tornou, né, uma grande lateralidade. Mas quanto à estrutura, né, aquilo que a gente falou, ó, quando você pensa numa mínima que ficou, o mercado deixou uma mínima, deixou uma máxima, opa, Luciano, aqui são os pontos majoritários, certo? Isso daqui, ó, é minoritário, tá? Por que esse ponto é minoritário, Luciano? Porque ele está entre dois pontos. Isso daqui, mesmo sendo um rompimento, é um rompimento minoritário. O rompimento majoritário acontece aqui. Assim, a ideia de estrutura, né? A estrutura majoritária, ó, ficou, né, dessa maneira. Essa estrutura ainda é uma estrutura de alta, Luciano? Ela ainda é uma estrutura de alta. Porque você tem fundo, fundo, né, que ainda é mais alto. Ou seja, você tem fundos cada vez mais altos. E os últimos topos, Luciano, que você viu, são topos relativamente mais altos. Então ainda poderia vir manter algum tipo de movimentação ascendente. Isso pensando só quanto à estrutura. Agora a gente vem aqui ver como que está o mercado. Estamos abaixo da 200. Normalmente essa movimentação deixa mais fácil, né? A gente tem uma movimentação de queda. Estamos, né, numa wedge clara, né, aqui, uma wedge relativamente simétrica, 25 fechamentos, 26 fechamentos, né? Então, normalmente esse tipo de wedge aqui é o melhor tipo de wedge para ter algum tipo de reação. Né? Por quê? Porque ela é uma wedge, né, que é uma wedge, né, que simétrica, ou seja, ela vem afunilando, isso daqui é um modo rompimento. O número de candles, né, que interliga as movimentações é bastante, né, similar. Isso fortalece a ideia, mas, né, se a gente somar o diário, né, aquele pequeno doji abaixo da 9, o 60, ter observado todas aquelas tentativas de rompimento para cima dos comprados e terem falhado, né, isso nos faz pensar um pouco mais, né, na possibilidade de um rompimento de baixa. Tá? Então, se tivermos um rompimento de baixa, a movimentação pode ser direcional temporária. Você pode usar esse pivô aqui, ó, para buscar o primeiro alvo. Marquem os alvos, né, pessoal, para ver a reação. Para quê? Para não vender exatamente em cima do alvo. Às vezes a gente fica, né, deixa o mercado, né, fazer a sua movimentação sem tentar entender aquilo que ele pode estar fazendo, né, sem tentar deixar já tudo aquilo projetado como deveria, né, a gente fica à mercê, né, de não entender ou de fazer uma venda, às vezes,
exatamente em cima de um primeiro, de um segundo alvo, de uma lateralidade, do primeiro alvo ainda tudo bem. Mas agora você vender no segundo alvo de uma lateralidade, que é o alvo comum dela, isso aqui eu estou pensando em lateralidade menor, tá? Para depois vir para a lateralidade maior. Então aqui seria, né, potenciais alvos, né, aqui para você já deixar, né, projetado. Por quê? Porque às vezes o mercado desce rápido demais, ele chega nessa região, ele vai formar outra lateralidade aqui, porque vai ser necessário para essa realização de lucro. Então, a questão de alvos, né, acaba sendo essencial. Para comprados, né, pessoal, mais uma vez, precisa retomar o ponto de inflexão. Qualquer falha abaixo, né, desse topo aqui, ó, seria só uma correção TBTL e continuaria descida. E aí seria uma movimentação mais lenta, né? Não seria uma movimentação rápida, tá? Para desenrolar, né? Por exemplo, já uma certa velocidade. Mas está mais favorável a descer do que a subir. Tá? Quanto à junção de leituras, né? Mais 75% das vezes o mercado abre fazendo algum tipo de movimento de alta, reflexo, né, de uma wedge perfeita. E aí, se ele abre fazendo isso, você tem que ver se ele vai retomar essa máxima ou não. Se ele retoma, pode ser descer menos, subir mais, ter pelo menos mais uma perna de alta. Essa perna pode pagar, né, primeiro alvo, segundo alvo dessa projeção aqui. Aqui tem uma região de POC, né, onde segurou bastante o preço, também seria um ponto de atenção. Bem como, né, topo duplo aqui. Beleza? Uma wedge que dá certo, né, a função dela seria voltar, né, para o topo aqui, né, das suas puxadas. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso, né? Amanhã não vou conseguir estar operando, tá na sexta-feira sim. Valeu, um forte abraço para vocês aí. Bons trades amanhã e até mais. Valeu!